Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos fazer um visto de prova. Vou comentar com vocês a questão das atividades, tá? Cada questão. Considerando, pessoal, que eu vou comentar de uma forma geral do que se esperava para a questão, tá? Aqui eu não vou citar particularmente nada, em particular de ninguém, até porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? E a gente vai comentar com eventuais dúvidas depois que foram fechadas todas as notas, tá bom? Então aqui eu vou comentar com vocês, a gente vai fazer o visto de prova e comentar cada questão, tá? Para a gente ter uma análise aí, como seria para tirar de 0 a 5 pontos, tá? Então, pessoal, começa informando que aqueles que copiaram da internet, se porventura ocorreu isso, ok? Vocês já têm lá a nota que foi publicada para vocês analisarem. Cópia da internet ou cópia direto do material, ela foi desconsiderada, tá? Pelo que eu me recordo, com o de vocês, se isso aconteceu, foi uma ou outra situação, tá ok? Então, vamos analisar aqui, eu vou comentar com vocês da questão da metade para frente, que é para mostrar o que eu queria, o que vocês precisavam desenvolver em cada questão. Então, na questão 1 diz, explique quais as diferenças entre fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Então, vocês tinham que explicar que a questão da energia renovável, tá? Ela tem diferença sim, já começa por aí. A questão da energia renovável é aquilo que nós temos em abundância na natureza, ou seja, ela pode até ter uma escassez, mas em um momento ela será reposta, tá? Que é o caso da hidrelétrica. A hidrelétrica, até nós estamos nesse período de estiagem, com o período que vai se passando, com a chuva, ela vai aumentando o nível do reservatório novamente e ela, portanto, é considerada renovável. Diferentemente um pouco aí da solar, que a solar ela não só é feita pelo calor, né? Não é feita somente pela quantidade de proporção, de agitação de partículas que a gente fala, mas também pela luminosidade. Então, quando a gente fala da energia solar, são dois efeitos que ajudam a ser renovável: o calor e a luminosidade. Então, às vezes eu tenho dias mais quentes, às vezes eu tenho dia frios, mas também com uma intensidade solar. Então, tudo isso proporciona a utilização dos painéis, tá? E a energia eólica conforme a quantidade de ventos. Então, essas já seriam aí 3 exemplos de energia renováveis. E vocês poderiam explicar individualmente cada uma delas, a característica de ser renovável, da abundância, de nós termos de natureza, inclusive a questão do lixo, que seria biomassa também, tá? E a não renovável é aquilo que eu preciso produzir, tá? Eu tenho na natureza, mas eu preciso produzir ela ou transformar ela, tá? Um dos elementos que são transformados são os elementos nucleares. Nós precisamos de elementos que façam que o urânio, o rádio, além da extração que ela é limitada, digamos assim, eu preciso fazer uma transformação no processo, eu preciso de uma fissão, eu preciso de uma fusão. Então, por isso que ela não é uma energia renovável, não é uma energia renovável, tá? Então, aqui nós já temos esse tipo de usina nuclear. Outra seria do carvão natural, que eu preciso exportar e também fazer um processo nesse carvão. Uma terceira, nós teríamos aí por parte do gás, tá? Que o gás eu preciso fazer a extração da mesma forma que o petróleo. Então, era explicar as diferenças e dar 3 exemplos aí detalhando cada uma delas, tá ok? Isso aí que levou cada um de vocês a tirar de 1 a 5 pontos conforme a explicação. Questão 2. Letra A. Explique como funciona cada uma dessas ligações em forma de texto. Aqui nessa questão estava sendo pedido, tá? Nos circuitos de eletricidade, que seria aqui nos circuitos atuais de eletricidade, existem 2 tipos, que seria o série e o paralelo, tá? Explique como funciona cada ligação, o que era o série, o que era o paralelo em forma de texto. Então, aqui não era para vocês desenharem. No segunda, na questão B, aí sim, vocês iam fazer o desenho, um circuito da série, um circuito em paralelo e mostrar, escrever todos os elementos. Infelizmente, teve alunos que não fizeram isso, tá? Escrever o que era a fonte, o que era o condutor, o que era o interruptor e qual elemento era a carga, tá? Precisava mostrar. Era igual a atividade que vocês fizeram no caderno. Então, a letra A valendo 5 pontos para explicar o série paralelo e a letra B para fazer a topologia, apresentar o desenho das ligações e os elementos. Poderia fazer
ou própria situação residencial, alguns fizeram várias imagens da internet pronto e fui fazendo a ligação explicando, não tem problema. A questão era saber como explicar na letra A, tá, da série do paralelo, das questões das correntes da tensão, e na letra B fazer o desenho, tá? No exercício 3, como estava assim, com base na evolução do setor elétrico, elabore um cronograma que demonstre a evolução. Isso aqui foi a parte que eu passei para vocês em sala de aula do material, toda até aqui foi principalmente que nós vimos em sala, tá? Essas aulas, dessas primeiras questões. Inclusive, gente, coloquei algumas questões em ordem cronológica, ou seja, conforme as aulas que nós tivemos. Então, as primeiras questões, elas se referiam principalmente às aulas presenciais, tá? E as últimas questões aí foram voltadas já nas atividades do fórum, dessa situação temporária que nós estamos tendo. Então, o material do fórum, quem participou, quem assistiu os vídeos, ele correspondia principalmente aí da metade para a prova aí da questão 4, 5 e em diante, tá? Então, aqui na 3, vocês iam fazer o cronograma dizendo quando surgiu mais ou menos Itaipu, quando começou o setor elétrico, quando teve o processo que nós comentamos em sala, sobre a venda de estatal, compra, investimento privado, tá? Giro de capital. Então, vocês iam fazer uma sequência aí de ideias e de datas relacionando o setor energético brasileiro. Vocês poderiam usar o do material e implementar isso ou pesquisando, quem quis, porque eu vi que alguns pesquisaram, para complementar as informações. Então, era para trazer o ano, principalmente, quando a gente fala cronograma, eu tenho que colocar uma data, tá? Ou um ano. Como eu coloquei lá para vocês, um ano poderia ser o ano apenas, tá? 1984, Itaipu, e assim em diante. Então, cronograma, eu tenho que colocar o data ou horário, gente. Então, a data do ano era importante estar, porque senão virava uma lista apenas, tá? Por isso que era cronograma. Vocês tinham que pesquisar um pouco sobre isso. Podia ser na internet, como alguns fizeram para complementar, e outros usaram o material do professor mesmo explicando com suas palavras, sem problemas, tá? Questão 4. Que conta. A partir do finalzinho diz assim, portanto, atenção para o seu dia a dia. Você mesmo poderá descobrir outras formas de utilização da energia. Lentamente as questões e responda. A. Explique as diferenças existentes em energia e eletricidade. Cite 5 características para cada uma delas. Energia e eletricidade. Isso aqui foi matéria da primeira aula, primeira, segunda semana de aula, tá? Energia. Nós temos um dos fenômenos da física, que ela relaciona não só a eletricidade, mas é tudo aquilo que eu tenho de movimento dentro de um organismo. Por exemplo, a energia metabólica do nosso corpo, tá? A questão da alimentação e da movimentação de células é uma forma de energia. Então, a energia ela é a movimentação de um átomo, tá? O movimento desse átomo, quando ele se movimenta, ele sai da inércia e provoca o movimento, isso é energia. E eu expliquei isso para vocês em sala de aula, tá? Não só na parte metabólica, quando a gente faz um exercício, mas também num efeito de uma partícula. As pequenas partículas do rádio, por exemplo, do urânio. Quando eu entro no processo de fissão e fusão, elas estão se movimentando, elas começam a liberar calor. Quando libera calor, se movimenta, também é energia. Então, energia é um processo físico relacionado ao grau de movimentação ou agitação dos elétrons. É isso, tá? Dos elétrons, dos átomos, das partículas. Poderia ser elétrons porque eu trouxe faltado por eletricidade, mas de um elemento ou de uma característica. Vocês poderiam colocar se fosse questão do organismo, se fosse uma questão da eletricidade, tá? O importante era ressaltar que, primeiramente, as duas são diferentes, tá? Energia é um estado da física e que relaciona várias características, e a eletricidade ela é específica para os meus elétrons, tá? A agitação de elétrons, movimento de elétrons em um condutor é a minha eletricidade, tá ok? Então, eu falei para vocês de uma forma física, mas vocês, claro, iriam explicar com as suas palavras, com o entendimento de vocês, com aquilo que inclusive, a gente comentou tanto isso numa aula que virou quase um debate. Então, com as suas palavras, vocês poderiam colocar, tá bom? Essa energia, teve alguns até que utilizaram, ela tem a relação do trabalho, daquela letra grega tal, tá? Então, se explicasse da mesma maneira, falando da letra grega tal, do trabalho, do movimento, também estaria correto, tá?
Os exemplos, 5 exemplos para cada um deles. Então, a energia, que eu tenho questões metabólicas no corpo, eu tenho movimento de partículas de átomos dentro de um elemento nuclear, eu tenho energia no calor do sol, tá? E assim diante. Da eletricidade, eu tenho potência, tensão, corrente. Então, tudo isso são fenômenos elétricos que nós temos que podem aí solucionar. Teve pessoas que deram exemplos práticos, tá? Dentro de uma residência, que a eletricidade eu tenho para alimentar um chuveiro, energia térmica, energia eólica, etc. Então, tudo aí também foi considerado, tá? B. Elabore 2 desenhos que apresentem a forma de energia primária transformada em secundária e o produto. Então, essa aqui era aquela parte de transformação de energia. Vocês poderiam ter usado aquela atividade que nós fizemos no caderno, tá? Inclusive que eu lembro que nós corrigimos individualmente, vocês foram falando, eu fui pedindo exemplos para vocês na sala de aula, que era juntar, por exemplo, eu tenho energia térmica e tenho energia, por exemplo, solar, tá? Eu poderia fazer um aquecimento elétrico, até de uma piscina, de uma caldeira, tá? Eu tenho energia térmica, novamente. Vamos trazer um pouco para a nossa residência. Tem energia luminosa, energia térmica, que eu tenho a lâmpada, tá? Então, era essa relação que era para fazer. Outro exemplo que eu tenho aqui, eu tenho a energia nuclear, né? Eu tenho a bomba atômica, que eu tenho uma outra explosão nuclear, ou uma interação nuclear, tá? Então, a maioria de vocês aqui na letra B, nós não tivemos nenhum problema, até teve bastante situações criativas aí que muitos de vocês utilizaram, tá? Então, tinha que fazer essa relação. Na 5, a energia é muito importante aqui, é um texto para vocês começarem a formular uma ideia, que ela fala da biomassa também. Elabore um desenho do circuito desenergizado, um desenho para circuito aberto e um desenho para desligado. Tá? Alguém escreveu na prova, é tudo a mesma coisa, os dois eles são a mesma coisa, não são a mesma coisa, tá, gente? Desenergizado, tá? Eu tenho um problema na minha fonte da concessionária. Então, a fonte ela pode ser retirada, a fonte pode estar em manutenção. Alguns fizeram desenho de poste, manutenção, outros fizeram sem uma bateria, tá? Ou disjuntor desligado, tá? Nesse caso, desligado teria que estar desligado porque está desenergizado, sem problema, tá ok? Esse seria um desenergizado. Eu tenho uma fonte que não está alterando. Circuito aberto, eu tenho um curto-circuito, tá? Eu tenho algo que foi rompido, o fio rompido. O circuito aberto, ele normalmente é provocado aí por algum acidente ou algo inesperado, tá? Por isso que ele está aberto. Diferente da posição ligado e desligado. E um circuito desligado eu posso ter, voltando lá, eu posso ter a fonte, tá? Eu posso, por isso que eu falei, ele não é tudo igual. Eu posso ter uma fonte ligada ou desligada no circuito desligado, tá? Vamos dizer que fosse um disjuntor, ele poderia estar desligado, mas não preciso necessariamente só mexer no disjuntor. Eu posso mexer no interruptor. Então, interruptor, a tecla do meu interruptor, se for uma lâmpada, ela está na posição desligado. E se eu colocar na posição on, ela está ligada. Então, eu posso ter uma chave de comando muito fácil, diferentemente de eu ter que acessar o disjuntor. Por exemplo, eu posso ter um controle de televisão que faz parte de um circuito que ele vai estar na posição desligado e posteriormente ligado. É diferente de eu ir lá e arrancar a TV da tomada, que nesse caso eu teria um circuito fora da tomada desenergizado, tá ok? Então, é para vocês desenharem essa situação. Questão 6 e 7 era para vocês assinalar uma atividade, uma resposta correta, tá? Eu já deixei aqui, gente, a 6 com a letra C em evidência, tá? Até por causa do tempo aí do vídeo, para não ficar muito extenso. Como eu falei, eu não vou responder dúvidas particulares agora. Eu acertei essa, acertei aquela, professora, até porque é uma orientação para a gente dar um panorama geral nos vídeos, tá? A questão resposta certa aqui, em relação às usinas de energia solar, responderão a 2,5% das necessidades globais da capacidade até 2025, 16% em 2040, diz um relatório do setor da Greenpeace. Hoje elas apresentam 0,05% da estimativa energética no estado de São Paulo. Assinale a alternativa que melhor explica esse enunciado.
Resposta correta. O desenvolvimento de geração de energia elétrica a partir do solar ainda incipiente no Brasil, pois envolve processo caro e complexo comparados à hidroeletricidade, tá? Relativamente barata e abundante. Então, a questão da hidrelétrica foi comentada em sala de aula, tá? Elas são caras para o nosso país. E uma das coisas que eu comentei com vocês, isso eu comentei em sala, tá bom? Para quem estava presente também, que também faz parte desse tema de avaliações de vocês, é que o quilowatt da energia solar, ela é em torno de R$ 5, tá? Então, tem regiões do Ceará que eles se esforçam muito para ter, para a prefeitura, baratear a energia, porque ela é muito cara, esse valor de R$ 5 kWh, tá? Então, um dos fatores é a questão de manutenção e instalação do painel e banco de baterias que é feito para a gente fazer uma espécie de acumulador. Não seria a palavra bem adequada, mas é uma espécie de acumulador de energia. Tá? É uma forma de reservar essa energia, armazenar essa energia para que ela dure em outros períodos, tá? No caso noturno, num dia de chuva, sem luminosidade, sem calor e etc. Tá bom? Então, a energia solar, quando ela é comparada com a energia da hidrelétrica, ela tem problemas aí em relação ao preço devido à instalação, ok? Ao exercício 6 e o 7, eu já comentando os dois, eles só dariam sido por completos a partir do momento que você justificasse, tá? Quem errou na alternativa já errou a justificativa, tá? Então, nesse caso, zerou a questão para aqueles que erraram, tá bom? Tanto a 6 quanto a 7. A 7, ela fala aqui da energia nuclear, ela traz um poema aí de Vinícius de Moraes, ressaltando aí a Rosa de Hiroshima, tá? Então ela fala como a energia sendo radioativa, estúpida e inválida. Então ele fala assim, assinale a alternativa e responde. Então era uma interpretação de texto. Olha o que ele fala no final da pergunta. Entre as vantagens da energia nuclear que compensam os perigos de possíveis acidentes, destaca-se. Então ele estava perguntando sobre a vantagem. Uma das coisas que eu comentei com vocês em sala é que o preço da energia da nuclear comparada com a térmica, que ela é justamente em termos de proporção, em termos de construção de usina, comparada com as termoelétricas, tá? Seja ela por gás, seja ela por carvão natural, seja ela de outros fósseis. Então, a energia nuclear, quando eu tenho 1 quilo de um material radioativo, eu preciso de 1 tonelada de carvão, por exemplo. Então, ela acaba sendo barata em termos de matéria-prima. Então, a letra C diz: o combustível urânio enriquecido é relativamente barato. A geração de resíduos é pequena e não é geração de gases, não intensificam. Não tem geração de gases realmente que não intensificam o efeito estufa, e o combustível urânio ele é relativamente barato. O resíduo que cita aqui é principalmente na produção, tá? Não está citando, baseando-se no texto de uma sujeira posterior, é em relação ao que sobra dentro do processo de fusão e fissão. Tá? Então, a geração de resíduos, quando compara-se ao preço dele e aos efeitos que causam no ambiente em relação ao efeito estufa, ela é mais aí, vamos dizer assim, pequena em relação às outras, tá? A letra D, a abundância do combustível, não temos em abundância. Aí, o controle internacional sobre a geração rígida que restringem a construção disso. Não tem ninguém hoje que restringe especificamente, não ninguém diretamente, eu quero dizer, tá? Nós temos órgãos de fiscalização, mas não é impossível alguém não construir uma usina. Tanto é que países hoje como Dubai e Las Vegas têm usinas aí voltado para parte do urânio, tá? E o fato de ser renovável não causar nem se fala, isso aqui está errado. E a presença na geração de energia, tanta capacidade de privados e estatais, pois os nucleares são investimentos de baixo custo e retorno rápido, tá? Aqui essa presença na geração de energia, tanto de capitais privados como estatais, ela não é acessível a todos. Então tem que ter muito custo para implementar a usina, tá? Principalmente voltado para a segurança. Então ela não é de implantação, ela não é de investimento baixo, ela tem um custo alto, inclusive, tá? O retorno ele até é rápido em relação ao precisar menos da matéria-prima, mas o investimento inicial, tanto é que nós temos dois principais situações hoje de Dubai e Las Vegas que investem nisso, devido ao dinheiro, mas o investimento dele é alto, tá?
Questão 8, finalizando, ela traz aqui para nós. Explica as funções de uma instalação elétrica de baixa tensão. Então, vocês tinham que explicar o que é baixa tensão, que é principalmente o setor residencial, né? Que a gente vai usar tensões aí de 127, 220, e quais são os principais pontos a BNT exigem perfeita utilização do segmento. Foi aquilo que nós comentamos nas últimas aulas de potência e de segurança, tá? Então, exige alguns pontos, eu coloquei assim, quais são os principais pontos? Pontos: segurança na instalação elétrica, que nós comentamos aí num dos fóruns já, segurança na instalação, e essa segurança ela se divide em dois pontos: segurança do sistema, tá? Ter pontos seguros na casa para que o sistema não aqueça, para que o sistema não, vamos dizer, pode causar um acidente, e sistema da pessoa. Então eu tenho que pôr quadros em lugares, o quadro geral de distribuição no lugar específico na residência, para que a pessoa não venha sofrer acidente. Tomar cuidado quando eu faço ligações de 127 220, era comentar sobre a potência, a tensão e essa parte de segurança que a gente viu aí no penúltimo último fórum, tá? Aqui era para vocês escreverem. Escrevendo sobre isso também estava correto, ok? Então, pessoal, esse é o nosso visto de prova. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que eu comentei aqui, vocês colocam no fórum, a gente comenta na sequência, tá? A partir da semana que vem, gente, nós vamos estar usando ferramentas do Google, acho que alguns professores já estão aplicando, e a instituição ainda vai fazer não comecei a usar com vocês, porque a instituição ela vai fazer uma reunião para colocar em prática as normas diretriz aí para a gente usar o Meet, tá? Como vídeo, e daí na sequência da semana que vem nós damos andamento dessa maneira, tá? Com essa nova ferramenta. Qualquer dúvida, coloque no fórum. Muito obrigada e até logo.